Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, lá no livro de Gênesis, capítulo 18, versículos 22 a 33, mostra Abraão intercedendo junto a Deus pelas cidades de Sodoma e de Gomorra. No versículo 32, que é o versículo que nós leremos, mas todo o texto será a meditação nossa hoje, mas leremos apenas o 32. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor aos 10. Amém? Amados irmãos e irmãs, esse versículo é parte da narrativa em que Deus chama a Abraão e anuncia a destruição das cidades perversas, que eram as cidades de Sodoma e a cidade de Gomorra. Aquelas cidades eram promíscuas e o mal estava presente ali, mas Abraão sabia que lá estava o seu sobrinho Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. A família de Ló estava ali. E Abraão amava muito o seu sobrinho, bem como também a esposa do mesmo e as suas filhas. E ele sabia que lá estavam eles e as cidades seriam destruídas. E então Abraão chega na presença de Deus e vai dizer: Senhor, o Senhor vai destruir essas cidades? Mas e se houver ali 50 justos? Deus vai dizer: se houver 50 justos, eu não vou destruir a cidade. E Abraão foi diminuindo o número dos justos, até que ele chega ao número de 10. Isso está na narrativa de Gênesis. E Deus vai falar: Abraão, se houver 10 justos nessas cidades, eu não vou destruir as cidades. E aí Abraão deixa de interceder e Deus destrói as cidades de Sodoma e de Gomorra, salvando Ló e as suas 2 filhas. Amados irmãos e irmãs, Abraão intercedeu por aquelas cidades. Abraão orou a Deus por aquelas cidades. E esse é o tema da nossa meditação hoje. Ore pela cidade. Eu não sei que cidade você mora. Eu moro aqui em Aguaí. E provavelmente você que está me ouvindo também mora. Mas você pode morar em outra cidade. Não importa a cidade que você mora, mas nesses tempos difíceis, nesses tempos de adversidade, nós temos que orar pelas nossas cidades. E esse é o nosso tema. Ore pela sua cidade. Da mesma forma que Abraão orou pela sua cidade, você deve orar pela sua cidade. Ore pela cidade, mesmo que seja uma cidade promíscua. Irmãos, nós estamos vivendo dias terríveis, dias em que a imoralidade está presente, dias que há uma inversão de valores total. Se você observar, até mesmo em grande parte da população, ou a própria internet, os canais de televisão e até mesmo as pessoas que dirigem o país estão incentivando as pessoas até mesmo a prática do mal. As famílias têm sido assoladas, a imoralidade está presente e eu tenho certeza que você não está satisfeito com a situação. Não sei o que você tem presenciado na sua cidade, mas se nós observarmos bem os dias que nós estamos vivendo, não são dias diferentes da cidade que viviam ali os habitantes de Sodoma e os habitantes de Gomorra. Mas, independentemente da situação em que se encontrava aquelas cidades, Abraão resolveu interceder por elas. Abraão resolveu rogar a Deus para que Deus não destruísse as cidades, porque ele pensava nos justos, pensava na sua família e também pensava na cidade. E da mesma forma, mesmo que você veja tanta coisa errada, mesmo que você veja tanta promiscuidade, ore pela sua cidade. E é aí que nós temos que orar.
quanto mais promíscua é a cidade, quanto mais corrupta é a cidade, aí que nós temos que orar pela cidade. A própria palavra de Deus vai dizer: se esse povo que chama pelo meu nome orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Ore para que Deus sare a terra, para que Deus sare e transforme a sua cidade. Ore pela sua cidade. Ore pela sua cidade. Por quê? Porque aqueles que cometem erros pagarão pelos seus erros, sofrerão as consequências. É o que nós vamos observar aqui. Por que Abraão intercedeu por aquela cidade? Abraão orou por aquela cidade porque sabia que aquela cidade já estava condenada pelo seu pecado, condenada pela sua promiscuidade. E se nós observarmos bem, as nossas cidades precisam de oração, porque hoje nós podemos observar as pessoas fazendo tantas coisas erradas, tanta promiscuidade, e já estão sofrendo as retaliações e as consequências, porque a palavra de Deus diz: de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso ele colherá. E se nós observarmos bem, a humanidade já está sofrendo, já está sendo acometida por males terríveis como consequência do seu próprio pecado, da sua promiscuidade. Às vezes as pessoas buscam por prazer o mal, seja a corrupção na área financeira, seja a depravação moral na questão do sexo, seja nos vícios, buscam por prazer, por alegria, mas o fim dessas pessoas é a escravidão e a morte. São pessoas deprimidas, angustiadas como consequência disso. E não bastasse, se essas pessoas não crerem em Cristo, sejam elas religiosas ou não, se elas não estiverem preparadas, vão sofrer com o juízo de Deus. Sofrem aqui na terra, mas poderão sofrer com as penas eternas quando Deus pedir conta dos atos de cada um de nós. Será que você está preparado quando Jesus voltar para estabelecer o seu juízo? Mas será que todos estão preparados? Mesmo que você esteja preparado, ore por aqueles que estão sem luz, ore por aqueles que estão sem um caminho. É o que nós vemos dos habitantes de Gomorra e Sodoma. Eles eram promíscuos por quê? Porque não conheciam a verdade. E às vezes nós até julgamos o próximo, que ele é isso, ele é aquilo, mas nós não oramos por ele, nós não pregamos o evangelho. Abraão intercedeu por aquela cidade, sabendo que aquela cidade seria condenada. E nós sabemos que virá o juízo de Deus. Mas ore para que o pecador se arrependa. Ore para que o filho pródigo caia em si e volte para a casa paterna. Sim, ore pela sua cidade. Ore pela sua cidade, porque ela está nas mãos de Deus. É o que nós vamos observar. Sodoma e Gomorra, eles tinham seus reis, tinha lá os poderosos, mas se nós observarmos bem, aquelas cidades foram destruídas. Por quê? Porque de Deus vem todo mal e todo bem. De Deus é a fonte de todo bem, e Deus também estabelece o juízo. Deus tem o controle de todas as coisas, nada ocorre sem a vontade de Deus, e aquela cidade estava nas mãos de Deus. Deus podia salvar aquela cidade, como também podia condená-la, o que ele fez. E nós podemos observar também que o poder da vida e o poder da morte estão nas mãos de Deus. Só a Deus pertence a vida, só a Deus pertence a morte. E nós podemos observar que as nossas cidades estão nas mãos de Deus. É o que nós podemos observar. Que lições nós podemos tirar dessa pandemia? Muita gente está falando de ciência, falando disso, usa máscara, faz isso, faz aquilo. Vai descobrir a vacina. Irmão, nada foge ao controle de Deus. Se Deus quiser, amanhã ele já pode inventar essa vacina. Se Deus quiser, amanhã a cura pode chegar. Se Deus quiser, o vírus pode ser extirpado da face da terra num piscar de olhos. É só Deus estalar os seus dedos.
Deus pode todas as coisas, assim como Deus também podia salvar a cidade se quisesse, mas ele não quis. Por quê? Por causa do pecado, por causa do juízo. E Abraão intercedeu, ele pediu, ele rogou a Deus, e é o que nós temos que fazer. A nossa vida está nas mãos de Deus, bem como também a vida de todos os seus queridos. Observe bem que Abraão, ele queria a salvação da cidade, sim, mas ele também queria a salvação dos seus queridos. Se você quer que a sua cidade mude, se você quer que Deus haja, que Deus sare a terra, que Deus faça uma obra na sua cidade, então ore, clame a Deus. A Bíblia fala, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas ocultas, coisas que não sabes. Clame ao Senhor e Deus vai responder a tua oração, mesmo que a sua cidade seja uma cidade promíscua, porque tudo está nas mãos de Deus. Outra coisa que nós vamos observar: Abraão intercedeu pela cidade porque sabia que Deus é um Deus de amor. Interessante nós observarmos que aquelas cidades eram promíscuas, tanto Sodoma quanto Gomorra. Eram cidades que despertavam a ira de Deus, tanto é que Deus decidiu destruir a cidade. Mas o que Deus fala para Abraão? Abraão, se tiver lá 50, se tiver lá 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10 justos, eu não vou destruir a cidade por amor a esses 10. É que não havia nem 10 justos naquelas duas cidades, por isso elas foram destruídas. Por isso ore, porque o nosso Deus, apesar de ser um Deus forte, zeloso, um Deus que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, um Deus que é severo, um Deus que se aborrece com o pecado, um Deus que é fogo devorador, Ele é também um Deus de misericórdia, é um Deus de amor. Afinal de contas, se estamos aqui, é graças ao infinito amor de Deus, demonstrado na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. É o que o próprio Deus fala ao profeta Jeremias: quero trazer à memória aquele que pode te dar esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não termos sido consumidos, porque elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Se somos salvos pela graça. É pela misericórdia de Deus que nós ainda não fomos consumidos. Porque se nós olharmos para os nossos pecados, se nós olharmos para as nossas falhas, há muito já teríamos perecido no fogo do inferno. Mas Deus nos salvou pela sua misericórdia. E é por isso que nós temos que orar pelos pecadores, porque ainda há esperança para eles. Ainda há esperança de salvação. Enquanto há vida, há esperança. Há ainda oportunidade, é franca a porta que conduz à salvação, ela está aberta e todo aquele que vier até Deus, de maneira nenhuma ele lançará fora. Por isso que nós temos que orar pelos perdidos, por mais perdidos que eles estejam. Abraão intercedeu por uma cidade perdida, por uma cidade promíscua, lá tinha toda sorte de pecado. Às vezes a gente julga o pecador, mas não ora por ele, não olhe para o pecado do pecador, mas olhe para um Deus que pode salvá-lo do inferno. E é assim que você tem que orar, tem que buscar. Ore pela cidade, ore pela cidade, ore pela cidade, porque lá estão as suas pessoas queridas. Observe bem, aonde estão as pessoas que mais amamos? São as pessoas que moram na nossa cidade, os nossos parentes, a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos. E talvez você, meu amado irmão, minha amada irmã, tenha um parente que está numa situação de perdição. Mas nós podemos observar que, por que Abraão intercedeu por aquela cidade? Por que Abraão orou por aquela cidade? Porque lá estava o quê? O seu sobrinho, a esposa do mesmo e as suas filhas, seus parentes, seus queridos. Por isso Abraão orou, mesmo estando eles naquela cidade perversa. E é interessante nós observarmos que Abraão tinha um amor tão grande pelo seu sobrinho, que ele havia criado, que o próprio Ló, ele teve uma contenda, uma certa diferença com Abraão, que não vamos questionar aqui, mas o fato é que ele
que Abraão ficou magoado com ele, mas naquela hora difícil, Abraão intercedeu. Às vezes, um filho, a esposa, o marido, um irmão, um parente, um vizinho, às vezes até te magoou, mas ele não conhece a palavra de Deus, está perdido, está sujeito ao juízo e à condenação. Ore por essa pessoa. A Bíblia fala que nós devemos amar os nossos inimigos e orar até mesmo aqueles que nos perseguem. E aqui na nossa cidade estão os nossos queridos. Se você quer que ele seja salvo, se você quer estar no paraíso eterno com ele, se você quer que ele não pereça no fogo do inferno e sofra as consequências do seu pecado, ore, porque só a oração, só a intercessão dos santos poderá salvar o doente, é o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, mas um homem de fé. Orou e o Senhor o abençoou. E da mesma forma Deus vai te abençoar. Ore e interceda pela sua cidade, porque certamente haverá salvação. Irmão, nós podemos observar na história de Sodoma e Gomorra. A história de Sodoma e Gomorra é uma história que mostra que Deus destruiu de fato aquelas cidades. Mas, apesar de ter destruído a cidade, Deus teve misericórdia de Ló e da sua casa. Ló foi salvo juntamente com as suas 2 filhas. Quem não foi salva foi a mulher de Ló, que mesmo saindo da cidade, vendo o fogo cair, o enxofre destruindo a cidade, ela olhou para trás e virou estátua de sal. Por quê? Porque ela amava aquela cidade e não quis deixar a cidade. Mas houve salvação. Nós vemos que por causa do pecado também Deus destruiu o mundo com o dilúvio. Mas Deus salvou Noé e a sua família. Houve salvação. Quando o profeta Abacuque, ele ora ao Senhor, ele vai falar: Senhor, aviva a tua obra. No decurso dos anos, faze-a conhecida. Mas na sua ira, lembra-te de fazer misericórdia. Porque Deus mesmo irado, ele salva o pecador. Porque Deus, mesmo sendo severo e estabelecendo o seu juízo, ele salva aqueles que são seus, como salvou Ló. E a oração, a intercessão de Abraão, de certo modo, teve o seu valor, não foi perdida. Por quê? Deus destruiu a cidade, de fato, mas Deus salvou aqueles que eram íntimos de Abraão, o seu sobrinho, e as suas sobrinhas também, filhas de Ló. Da mesma forma, se você orar, a sua oração será válida, a sua oração não será perdida. Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai atender a sua súplica. E mesmo que a maioria das pessoas da tua cidade sejam pessoas perversas, que não busquem a Deus, haverá sempre um remanescente, e é o remanescente que será salvo. Porque se você for usado por Deus, ainda que pelas suas orações, ainda que pelos seus joelhos dobrados para a salvação de alguém, você já terá o seu valor aqui na terra. Você já terá sido uma bênção na mão de Deus e a tua existência não terá sido em vão. Porque a palavra de Deus vai mostrar que uma alma vale o mundo inteiro. Oscar Schindler, ele disse: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Então, que nós possamos orar pela nossa cidade, para que o mal vá embora. Não apenas esse vírus, mas principalmente o pecado, que é um vírus, que é uma pandemia, que é um mal muito maior. Para que todos, pela graça de Jesus, sejamos salvos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?